Hello, nono ano! Olha só, a matéria que eu vou explicar para vocês hoje, ela já vai servir tanto para a unidade 3 quanto para a unidade 4, tá? Porque uma é sequência da outra, ok? Então, primeiro, vocês vão receber um arquivo, né, com essa matéria, para vocês copiarem no caderno. Aí, logo em seguida, vocês vão assistir esse vídeo aqui com a explicação. Tá legal? Então, olha só. O que vai falar essa matéria? Advérbios usados com o present perfect, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que nós vimos o present perfect no primeiro bimestre, né? E que agora a gente ia continuar vendo o present perfect, tá? Então, todas as regras que nós vimos no present perfect vai continuar valendo agora. Ou seja, usar o have e o has e o verbo no particípio, tá? Então, lembrando que aquela lista de verbos que vocês têm continua valendo, tá? Então, o que a gente lembra do present perfect? Que a gente está falando de algo que começou no passado, ou continua no presente, ou tem alguma influência no presente, tá? Então, é uma relação de passado com presente. E no present perfect, a gente não define tempo, ok? Exatamente por ter relação de passado com presente. E toda vez que usar o present perfect, vai usar have ou has e o verbo no particípio, tá? Também podemos usar esses advérbios aqui junto com o present perfect, tá? Quando a gente usa esses advérbios, dá a ideia de relação passado-presente, ok? Então, vamos lá. Never. Never significa nunca. Ele é usado em frases afirmativas com sentido negativo, tá? Ou seja, se você quer falar que você nunca fez determinada coisa, se você usar o never, você não pode colocar o auxiliar na forma negativa, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, I have never been in New York. Eu nunca estive em Nova York, tá? É uma frase afirmativa, mas com sentido negativo, porque eu não fui. Eu jamais posso fazer isso aqui, ó. I haven't never. Isso nunca, tá? Por quê? O never já é a negação, então eu não posso colocar o auxiliar na negativa também, tá? Então, quando você quiser usar o never, o auxiliar tem que estar na forma afirmativa. Vai dar a ideia de negação do mesmo jeito. Então, você está trocando not pelo never, tá? E onde que vem o never? Ele vem sempre antes do verbo principal, tá? Lembrando que o verbo principal vai estar sempre no particípio. Então, a gente põe o never antes do verbo principal, tá? Ever. Ever significa já, alguma vez. O ever normalmente é usado em perguntas, tá? Se eu perguntar, have you ever been in New York? Você já esteve em Nova York? Alguma vez você já esteve em Nova York? Tá? Então, o ever vai ser usado em perguntas e vem antes do verbo principal também, tá? Então, cuidado. Vocês têm que ver qual é o advérbio que vai usar, dependendo da ideia, e qual é a posição dele na frase, tá bom? Already. Already também significa já, só que ele é usado em frases afirmativas, tá? Quando é que eu uso o already? Quando eu quero dizer de algo que eu realizei, não falei quando, mas eu já realizei aquela ação. Então, se eu falasse aqui, ó, I have already been in New York. Então, eu falei, eu já estive em Nova York, tá? Então, foi uma coisa que já aconteceu. Eu só não falei quando, tá? Então, o already também vem antes do verbo principal, tá? Então, olha só. Never, frases afirmativas com sentido negativo. Ever, perguntas. Already, frases afirmativas, ok? Então, ó, tem que ver o tipo de frase também e todos os três antes do verbo principal, tá? Agora o yet. O yet pode ser usado em dois tipos de
frases negativas e interrogativas. Só que ele só pode ser usado no final da frase. Então, yet é o único que não tem como errar, porque ele é o único que fica no final da frase, tá? Se o yet for usado na frase negativa, ele vai significar ainda. Se eu falar I haven't been in New York yet, eu ainda não estive em Nova York. Ainda, ok? Agora, se a frase for perguntas, ele vai significar já. Então, ele quer saber, você já esteve em Nova York? Ok? Então, presta atenção, tá? O significado, todos os dois, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, ele vai ficar no final, sempre no final. A diferença é o significado, tá? Na forma negativa vai significar ainda e na forma interrogativa vai significar já. E tem um detalhe, na forma interrogativa ele significa um já de surpresa. Você já esteve em Nova York? Tá? Então, como se você tivesse surpreso com aquela situação, ok? Então, ó, é o único que vem no final da frase, tá? Mas só negativa e interrogativa. Just, eu vou usar quando eu quero falar que alguma coisa acabou de acontecer. É uma ação muito recente. É um passado quase presente, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, ó. She has just lost her last chance. Ela acabou de perder a sua última chance. Então, eu estou falando de uma ação que acabou de acontecer, tá? Então, quando você quer falar de um passado que está muito próximo, que acabou de acontecer, você vai usar o just. E o just também vai entrar antes do verbo principal, tá? Outra coisa, o since. O since significa desde. Quer mostrar o quê? O começo da ação, ok? Então, por exemplo, I have lived here since 1982. Eu moro aqui desde 1988. Ou seja, eu comecei em 1988 e eu continuo morando até hoje, tá? Então, ele mostra o quê? O início da ação. Desde quando? O começo da ação, tá? E o since vai vir antes do tempo. Então, o tempo aqui é qual? 1998. Então, o since vai vir antes. Então, o since indica o começo da ação, tá? Quando você quer mostrar quando que começou, ok? E o for, a gente vai usar também antes do tempo, porém, ele vai indicar a duração da ação. Quanto tempo aquela ação durou, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei. I have worked as a nurse for 10 years. Eu tenho trabalhado como enfermeira por ou durante 10 anos. O que é isso? Que eu comecei há 10 anos atrás e eu continuo trabalhando até hoje, tá? Então, presta atenção. O since indica o começo. E o for indica o tempo total, a duração total da ação, ok? E tanto o since quanto o for vão ser usados antes do tempo, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção aqui? Qual é a ideia que eu quero passar? Eu quero fazer uma pergunta? Eu quero dizer que eu nunca fiz? Eu quero falar de um fato consumado, né? Eu quero falar de uma ação recente? Eu quero dizer que eu ainda não fiz alguma coisa? Então, você tem que ver qual é a ideia que está querendo passar para ver qual é o auxiliar, o advérbio que você vai usar. E na hora que você for usar o advérbio, presta atenção na posição dele na frase, tá? Então, ó, a maioria, ó, never, ever, already e just, esses quatro vão vir sempre antes do verbo principal. E at vai vir sempre no final. E o since e for vão vir antes do tempo, ok? Então, aí vocês vão ter que ver, então, para poder encaixar no lugar correto. E o tipo de frase também, né? O already só em afirmativa, o ever só em interrogativa, o yet no final de negativa e interrogativa, o just afirmativa também. Também vocês têm que ver esses detalhes, tá?
Então presta atenção na ideia que quer passar, no tipo de frase e na posição de cada advérbio na frase, ok? Então presta bastante atenção. Isso aqui eu coloquei unidade 3 e 4 porque alguns advérbios vão estar sendo falados na unidade 3 e outros advérbios vão estar sendo falados na unidade 4. Então, como um é sequência do outro, eu já coloquei aqui explicando para vocês tudo, a unidade 3 e a unidade 4, ok? Então, presta atenção nessa explicação, tá? Acompanhe direitinho aí no que eu pedi para vocês copiarem no caderno e qualquer dúvida é só perguntar, tá? E eu já venho com a explicação dos exercícios. Bye, bye!